Oi, minha deusa, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre: você trocaria 5 anos da sua vida para ser mais magra? Eu não sei quem é você que está aí do outro lado me assistindo, mas você pode ter pensado: não, Gabi, claro que não. Como é que eu trocaria 5 anos da minha preciosa vida? Não sei fazer as contas de quantos dias são esses. Todos esses dias, toda essa vida vivida pra ser mais magra? Claro que não. E você pode estar pensando: são 5 anos que eu já vivi, são 5 anos que eu ainda ia viver. Será que vale? Eu quero tanto emagrecer. Será que eu não troco? Só 5 anos de vida. Se eu viver 80, é tão pouco por cento da minha vida, né? Mas vamos lá. Só o fato de você pensar na possibilidade de trocar 5 anos da sua vida para ser mais magra é um fato que a gente precisa acolher com muito carinho, muita responsabilidade e entender o que é que tem por trás. Por que é tão importante para você estar mais magra? Por que é tão importante para você emagrecer? É porque o mundo te ensinou que o seu corpo maior não era aceito? Ou é porque você já tem um corpo visto como padrão, mas você queria mais, queria ter a cintura mais fina, a perna mais torneada, o bumbum mais empinado de todos? Qual é a sua motivação para responder que você trocaria tudo isso de vida por um corpo mais magro? E eu nem falei aqui nas condições da minha troca de que seria um corpo mais magro que você teria que manter. E isso é uma das grandes questões de tudo isso que eu falo em relação à mentalidade de dieta, ao ciclo de dietas, a efeito sanfona, a relação com a comida e com o corpo. A gente precisa criar hábitos e comportamentos que sejam possíveis de manter. Se você só emagrece às custas de comportamentos que não são saudáveis ou que são demais para você, você só vai conseguir manter esse peso à custa de comportamentos não saudáveis que são demais para você. Se para emagrecer você precisa passar 3 horas na academia, você precisa parar e se perguntar se daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos você vai conseguir continuar passando 3 horas do seu dia na academia. Se você só come comidas low carb, low food, low taste, que são sem sabor, e as mais vistas como saudáveis do mundo, talvez nem seja tão saudável assim. Porque uma alimentação saudável tem todos os tipos de alimentos, respeitadas quantidade, qualidade, frequência, contexto. Então, será que é possível de manter essa alimentação perfeita, sem glúten, sem lactose, sem nem ter intolerância, por mais 5 anos, por mais 10 anos, por mais 15 anos? Já que estamos falando aqui de 5 anos, como você se imagina daqui a 5 anos? Como você imagina a sua relação com a comida daqui a 5 anos? Como você se imagina em relação ao seu corpo daqui a 5 anos? Eu, quando penso daqui a 5 anos, eu penso que eu espero continuar comendo intuitivamente, continuar honrando minha fome e minha saciedade, continuar reafirmando que parar de fazer dietas foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. E em relação ao meu corpo, quando eu penso daqui a 5 anos, eu não penso muito sobre o formato dele. Eu penso sobre ele tá bem. Eu penso sobre ele ter conseguido me levar nesses 5 anos que passou pra cima e pra baixo e rodar o mundo e conhecer pessoas novas, abraçar gente querida, sobre conhecer cantos diferentes, lugares diferentes, pessoas, comidas, viver minha vida, minha rotina, meu dia a dia, sobre ele permitir que eu me movimente, sobre ele permitir que eu o movimente pra ter saúde, sabe? A gente é tão além de um corpo e de uma imagem, tão além. Eu acho que 5 anos de vida é coisa pra caramba. 5 anos de vida é uma graduação. 5 anos de vida é você engravidar, parir, ter uma criança de 3 anos, 4 anos no seu colo, que aprendeu a falar, aprendeu a andar, tá descobrindo o mundo. E vamos lá, né? Trazendo isso também sobre gestar. Quando a gente fala sobre mulheres, sobre emagrecimento, sobre corpo, sempre a gente reforça muito o lado da insatisfação, o lado da estética, o lado da muscularidade, de você ser forte ou não, da barriga chapada. Você já parou pra pensar, minha deusa, que o nosso corpinho, pelo menos a maioria das mulheres, é capaz de gerar outra vida?
esse corpo aqui, esse corpo que tem essa pelinha aqui no braço, esse corpo que a barriguinha dobra quando eu sento, esse corpo que tem celulite, ele é capaz de gerar uma vida. Esse corpo, ele é capaz de me fazer aprender todos os esportes que eu já aprendi na vida. Esse corpo é capaz de digerir bem, graças a Deus, as comidas. Esse corpo é capaz de abraçar quem eu amo. Esse corpo é capaz de fazer tudo. Ele que me permite viver a vida que eu vivo. Ele que me permite ir pra onde eu vou. Ele que me permite até sentir o que eu sinto. Então, assim, essa frase eu ouvi de uma paciente minha quando ela estava recebendo alta do tratamento de anorexia nervosa no programa que eu atendo voluntariamente. E aí ela escreveu um recadinho me agradecendo, e aí ela colocou assim no final: a gente é muito mais do que uma imagem e do que um corpo. E essa semana eu tava fazendo outra atividade em consultório sobre relação com o corpo com uma paciente minha, e ela falou novamente: a gente é mais que uma imagem. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa se repetir quase como se fosse um mantra mesmo. A gente é mais do que uma imagem. A gente é mais do que uma imagem. A gente não é esse corpinho aqui, porque, vamos lá, Gabi, mas eu trocaria 5 anos da minha vida pra ter um corpo magro, para conseguir emagrecer. Certo, mas esse corpo ele vai envelhecer. Esse corpo, Deus me livre, pode ficar doente. Esse corpo pode gestar 10 crianças e não ser o mesmo do que ele era antes da primeira. O corpo vai mudar. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer as pazes o mais cedo possível. Tenha você 12, 25, 45 ou 60 anos. Se você tem 60, provavelmente você já descobriu o quanto ele muda. Que essa minha pele, que hoje é assim, esticadinha, cheia de colágeno, a da minha avó não é tanto. Porque ela viveu 60 anos na minha frente. Porque tem experiências somadas a esse corpo, tem pensamentos somados a esse corpo, tem sentimentos, tem situações, tem sonhos, tem trabalhos, tem gestações dentro da construção desse corpo. E trazendo também essa questão da reflexão dos 5 anos, será que você queria ter o corpo que você tinha 5 anos atrás? A grande maioria das minhas pacientes, das minhas amigas e das mulheres que eu convivo, diria que sim. E que esse corpo de 5 anos atrás era um corpo que ela não gostava na época e que hoje ela olha e fala: mas esse corpo tava bom, mas eu tava numa fase boa, mas esse corpo me permitiu fazer tudo aquilo. A grande maioria das mulheres é insatisfeita com o corpo que tem hoje e era insatisfeita com o corpo que tinha no passado e hoje olha pra trás e fala: nem era tudo isso que eu via defeito. Nem precisava sentir todas essas insatisfações e todos esses incômodos. E provavelmente, se a gente continuar vivendo o nosso corpo do futuro, a nossa eu do futuro, ela vai olhar pro passado e ela vai falar: o que é que ela via tanto defeito nesse corpo? O que é que tinha de tão errado com esse corpo? Então, assim, a pergunta inicial, ela é pra chocar mesmo. Será que você trocaria 5 anos da sua preciosa vida por caber num padrão que vai mudar já já? O padrão de beleza, minha deusa, ele muda, e ele muda muito, e ele muda muito rápido. Nos anos 2000 era cintura baixa, barriga chapada e magreza extrema. Lá por 2010, você já precisava ser mais healthy, ser mais saudável, ser mais musculosa. Essa barriga não servia que ela fosse chapada, ela tinha que ter tanquinho, gominhos na barriga. Os quadríceps, as pernas tinham que estar marcadas. E aí a gente anda um pouco mais e essas mulheres ganham mais volume do padrão de beleza. Não, tem que ter bundão, tem que ter pernão, tem que ter o braço definido, continua tendo que ter a barriga magra. E aí a gente chega ali em 2021, 2022 e querem renascer quem? O padrão de beleza dos anos 2000. Volta a cintura baixa, voltam as mini saias, volta o piercing no umbigo e volta a glamorização de uma hipermagreza. Que se a gente for puxar historicamente, eu acho que magra foi o padrão que se manteve por menos tempo. Porque se a gente passar pela história de um mundo que viveu guerras, privação de comida, situações de desigualdade social absurdas, sempre ter um corpo gordo na antiguidade, ele era associado a você ser bem de vida, a você ter dinheiro para comer o quanto você quisesse e poder engordar, era status.
E hoje em dia a gente olha e pensa, ai meu Deus, que pessoa preguiçosa. A gente não olha e pensa, né? Pelo menos não deveria. Mas enfim, tem esse estigma, infelizmente. Então, isso vai mudar. O quanto você está se esforçando pra caber numa caixinha que talvez seja pequena demais pra você. E assim, essa minha pergunta, ela ignora tudo que a gente precisa fazer para emagrecer, para tentar emagrecer, né? Comer bem, treinar e movimentar esse corpinho, dormir bem, se hidratar de forma adequada, manejar estresse, não ter um histórico de peso de flutuações absurdas, genética, ambiente, qualidade de vida, enfim, é tanta coisa que envolve o emagrecimento que não é controlável, não é moldável facilmente assim. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça. Se você trocaria 5 anos da sua vida para ser mais magra, você precisa entender que importância você tá dando para ser mais magra e o quanto de energia você tá gastando pensando em moldar esse corpo, pensando em afinar esse corpo, pensando em diminuir esse corpo. Talvez seja energia demais. Talvez precise colocar essa energia em outras áreas da vida. Talvez precise pensar sobre como eu consigo fazer para esse corpo se divertir. Como eu consigo fazer para esse corpo me levar para realizar os meus sonhos. Como eu consigo fazer para agradecer por esse corpo ter me trazido até aqui. Novamente, não importa se você tem 12, 25, 45 ou 60. O corpo fez muito, 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 muito mesmo. Mesmo os corpos que são adoecidos, mesmo os corpos que foram negligenciados, que foram abusados, que foram violados, esses sim, eles lutaram muito por você pra estar aqui hoje. Meu corpo, meu Deus, já sofreu comer o pão que o diabo amassou, sendo meu corpo por muitos anos. De privação alimentar, de exagero de atividade física, de tomar medicação para emagrecer, de olhar no espelho e não gostar do que eu via, de ser constantemente checado, de ser constantemente criticado, de ser constantemente julgado. Em nenhum momento eu agradeci. E na primeira vez que eu escrevi uma carta pro meu corpo, que foi carta aberta ao meu corpo, ao corpo que eu habito, eu falei muito obrigada. Mas eu falei muita desculpa pela forma que eu tratei ele. Porque não é justo o corpo que me permitiu viver toda a minha vida até aqui ser julgado, ser maltratado e ser colocado pra debaixo do tapete, como se ele não fosse importante. Talvez ele seja uma das coisas mais importantes da gente, não por ser a nossa aparência e ser a forma que o mundo vê a gente, mas por permitir que a gente esteja viva e que a gente esteja aqui. Então, eu espero que você tire um tempinho pra refletir, talvez até fazer uma escrita terapêutica sobre se você trocaria 5 anos da sua vida para emagrecer. E se você não trocaria, tá, mas que espaço esse emagrecimento tem na sua vida? Que espaço esse desejo tem na sua vida? O que esses 5 anos falam pra gente sobre? É isso. Essa foi a reflexão de hoje. Sempre um prazer estar aqui tagarelando para e com vocês. E até o próximo vídeo. Beijo da Gabi!